Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro disse aos judeus: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu, então, 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus, de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que levaste, dize-me onde colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria! Ela voltou-se e exclamou, em hebraico, Rabuni, que quer dizer, Mestre. Jesus disse: Não me segures. Ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou que Jesus lhe tinha dito: Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, houve um momento em sua vida em que uma palavra, um nome, mudou tudo? Um instante em que a escuridão se transformou em luz, a confusão em clareza, o desespero em esperança? As leituras de hoje nos apresentam 2 desses momentos transformadores, um coletivo e outro profundamente pessoal, unidos pelo poder da revelação divina que muda vidas para sempre. Na primeira leitura, vemos Pedro dirigindo-se à multidão em Jerusalém no dia de Pentecostes. Imagine a cena: pessoas de todas as nações reunidas, ainda perplexas com o fenômeno extraordinário que acabaram de testemunhar, discípulos simples falando em diversas línguas, proclamando as maravilhas de Deus. E então Pedro se levanta e pronuncia palavras que devem ter atingido seus ouvintes como um raio. Saiba com certeza toda a casa de Israel: Deus o constituiu Senhor e Cristo, este Jesus que vós crucificastes. Este não é apenas um fato histórico que Pedro está compartilhando, é uma revelação devastadora. Aquele homem de Nazaré que eles rejeitaram, aquele a quem entregaram para ser crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. Imaginem o choque, o horror que deve ter tomado conta daquela multidão ao perceberem o que haviam feito. Não é de admirar que o texto nos diga que eles ficaram compungidos no coração, uma expressão que literalmente significa que foram perfurados, transpassados pela verdade. É como se cada um deles tivesse sido acordado de um pesadelo apenas para descobrir que o pesadelo era real. Eles haviam rejeitado e crucificado o próprio Messias que esperavam há séculos. A gravidade dessa revelação os leva a um grito desesperado: Irmãos, que devemos fazer? A pergunta ressoa através dos séculos até nós hoje. Quando confrontados com a verdade sobre quem Jesus realmente é, quando reconhecemos nosso próprio papel em sua crucificação através de nossos pecados,
Quando a realidade da nossa rejeição a Deus se torna clara, o que devemos fazer? A resposta de Pedro é tão relevante hoje quanto era naquele dia em Jerusalém. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O caminho para a reconciliação com Deus começa com o arrependimento, não apenas sentir remorso, mas mudar completamente de direção. É seguido pelo batismo, uma imersão simbólica na morte e ressurreição de Cristo, emergindo como uma nova criação. E culmina com o recebimento do Espírito Santo, o próprio poder de Deus habitando em nós. Este é o padrão da transformação cristã, o caminho que 3.000 pessoas seguiram naquele dia. Um momento em que ouviram um nome, Jesus, e tudo mudou. Suas vidas nunca mais foram as mesmas. Agora, voltemo-nos para o Evangelho, onde encontramos um momento igualmente transformador, mas muito mais íntimo. Maria Madalena está no jardim, junto ao túmulo vazio, consumida pelo luto. Os discípulos partiram, mas ela permanece, incapaz de abandonar mesmo o local onde o corpo de seu amado mestre havia repousado. Suas lágrimas são testemunho de um coração partido, de esperanças esmagadas. Mesmo quando ela se volta e vê Jesus ali, não o reconhece. Talvez suas lágrimas turvassem sua visão. Talvez a última coisa que esperasse ver fosse o próprio Jesus vivo. Ou talvez, como sugerem alguns, Jesus tenha temporariamente velado sua identidade. Seja qual for o motivo, Maria confunde o Senhor ressuscitado com o jardineiro. E então acontece. Jesus pronuncia uma única palavra: Maria! Seu nome, falado pela voz que ela conhecia tão bem, que ela amava tão profundamente. Naquele instante, a névoa se dissipa, seus olhos se abrem, e ela o reconhece. Rabone! Ela exclama, uma expressão aramaica que significa meu mestre, mas carregada de uma intimidade e reverência que vai além da tradução. Este momento entre Jesus e Maria é de uma beleza e significado profundos. É o bom pastor chamando sua ovelha pelo nome. É o Criador reconectando-se com sua criatura. É o Redentor revelando-se àquela que tanto o amava. E é uma imagem poderosa de como Cristo se revela a cada um de nós, pessoalmente, intimamente, chamando-nos pelo nome. Há algo extraordinariamente poderoso em ouvir nosso nome pronunciado por alguém que nos ama profundamente. Não é apenas um meio de identificação, é um reconhecimento de quem somos, uma afirmação de nosso valor, um chamado à comunhão. Quando Jesus chamou Maria, ele não estava apenas atraindo sua atenção, ele estava restabelecendo um vínculo que a morte aparentemente havia rompido. E o que acontece a seguir? Jesus dá a Maria uma missão: vai a meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria, a primeira testemunha da ressurreição, torna-se a primeira mensageira do Cristo ressuscitado. Aquela que antes chorava desesperadamente junto ao túmulo agora corre com alegria para proclamar a maior notícia que o mundo já ouviu: eu vi o Senhor. Estas duas histórias, a pregação de Pedro e o encontro de Maria com Jesus, embora muito diferentes em escala e contexto, compartilham um padrão semelhante de transformação. Em ambas, há um encontro com a verdade sobre Jesus que muda tudo. Em ambas, esse encontro leva a uma missão, seja para 3.000 novos crentes, seja para uma mulher com uma mensagem. Em ambas, o resultado é alegria e um novo propósito. Meus irmãos e irmãs, essas não são apenas histórias do passado. São um convite para a nossa própria transformação hoje. Cristo continua a revelar-se a nós, às vezes de maneira dramática como no sermão de Pedro, outras vezes na intimidade de um jardim como com Maria. Ele continua a chamar cada um de nós pelo nome, convidando-nos a um relacionamento pessoal que pode transformar nossa dor em alegria, nossa confusão em clareza, nosso medo em coragem. Como respondemos? Como aqueles primeiros ouvintes em Jerusalém, podemos perguntar: que devemos fazer? A resposta ainda é a mesma: arrepender-nos, ser batizados, ou renovar o significado de nosso batismo, receber o Espírito Santo. Como Maria, podemos enxugar nossas lágrimas e reconhecer que aquele que pensávamos perdido está vivo e presente, chamando-nos pelo nome. E como Pedro e Maria, somos enviados em missão.
Sereis minhas testemunhas, disse Jesus. Cada um de nós tem uma mensagem para compartilhar, um testemunho único de como encontramos o Cristo ressuscitado, de como ouvimos nosso nome em seus lábios, de como nossa vida foi transformada por sua presença. Neste mundo frequentemente marcado pela desesperança e confusão, nossa missão é urgente. Como Pedro, somos chamados a proclamar corajosamente a verdade sobre Jesus, mesmo quando é desconfortável. Como Maria, somos chamados a compartilhar nossa experiência pessoal. Eu vi o Senhor. Que possamos hoje abrir nossos ouvidos para ouvir Cristo chamando-nos pelo nome. Que possamos abrir nossos olhos para reconhecê-lo em nossa vida. E que possamos abrir nossos lábios para proclamar, com Pedro e Maria, a verdade transformadora de que Jesus Cristo é Senhor, que Ele está vivo, e que em seu nome é perdão, reconciliação e vida eterna. E que o Deus de toda esperança os encha de toda alegria e paz em crer, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.